E nessa última semana eu fiquei pensativo sobre Josué. E Josué, para mim, é um homem de novas experiências, de novas expectativas. Josué, irmãos, é um homem que não ficou preso no passado. E que ele teve coragem de olhar para frente e se dispor a seguir em frente. E é sobre isso que nós queremos compartilhar. Está lá em Josué 24. Abra comigo em Josué, capítulo 24. Vou contextualizar rapidinho. Quem é Josué? Lembra de Moisés? Moisés foi aquele escolhido por Deus para ir a Faraó pedir a libertação do povo que está escravo. Escravo quantos anos? 400 anos. Quando a gente pensa em anos, naquela época, geração era 4 gerações, mais ou menos 100 anos. Hoje até seria mais, né? Uma geração, 80 anos, assim, a gente já pensa em uma geração. Mas então imagine comigo Moisés sendo enviado por Deus para libertar um povo que há 400 anos não conhece outra realidade. Eles conhecem só aquela realidade. Então é comum, quando a gente conhece somente uma realidade, tudo que a gente pensa a respeito do assunto ou da matéria ou do que pode ser aquela realidade está dentro daquele círculo do que a gente já sabe. E Moisés, chamado por Deus, vai até Faraó e pede a Faraó para libertar o povo. Faraó, endurecido o coração, Deus manda as pragas e na última praga, Faraó então não tem outra escolha em libertar o povo. Libertar para quê? Libertar para uma promessa de terra prometida. Ou seja, de uma terra que eles de fato seriam livres. Obrigado. Ao do Aslan. Muitos cativos já se sentiam livres. Então, por exemplo, eu ganhei um passarinho do vizinho lá do galpão. É um pássaro preto criado em cativeiro. Ou seja, ele nunca voou fora e foi criado desde novinho ali. E essa pessoa que me deu falou assim, olha, fique com ele um tempo. Ó, falei dele. Viu? Ele já sabe. E ele falou, fica com ele um tempo. E depois a gente tenta, né? Se for o caso, soltá-lo ou ver se ele vai sobreviver ou passar ele, porque ele não conhece nada fora da gaiola. Aquilo ali para ele é a realidade dele. E isso para aquele povo cativo tem muito a ver, porque eles não conheciam outra realidade a não ser escravidão. E para eles, aquela escravidão tinha pontos que eles chamavam de vida. Era a vida deles. Às vezes você vai conversar com alguém e você, do lado de fora da vida da pessoa, você consegue olhar para frente e falar, mas por que essa pessoa está presa ali dentro? Mas é um cenário, ou o único cenário que ela conhece, e por isso ela fica lá. Moisés, então, consegue, né, sair com esse povo, só que esse povo vai ser limpo. Limpo num período de aproximadamente quantos anos? Quem sabe? Eles saem do Egito e vão para a Terra Prometida. Quantos anos dura esse percurso? Quem sabe? 90 dias. 3 meses. Mas não é 40 anos? Não. Eles chegaram na porta da Terra Prometida em 90 dias, só que pela dureza do coração deles, Deus fez eles andarem no deserto 40 anos, para depois entrar. Isso significa que muitas vezes o que a gente pede, a gente não está pronto para receber. E aí você vai ter que ir um processo de deserto, de maturação do que de fato você está falando que quer, ou que anseia em Deus, para depois acessar essa nova realidade. E esse processo de 40 anos, pessoal, ele limpou muita gente. Por quê? Porque o deserto expôs o que tinha no coração daqueles homens que, teoricamente, estavam pedindo uma terra livre.
Às vezes a gente ora e pede coisas que nem a gente sabe o que a gente quer. E outro dia eu vi um meme assim, se Deus ouvisse todas as suas orações e levasse a termo, né? Ainda bem que ele tem um filtro, que ele nos conhece, ele sabe, né? E então Moisés, no final da sua vida, nomeia um sucessor, por quê? Porque por um lapso de desobediência ou de interferência do que Deus falou, ele bate na rocha e ele só visualiza a terra, ele não entra, e nomeia Josué para então entrar com o remanescente. Por quê? Porque a maioria morreu no deserto. Ou morreu espiritualmente, ou morreu do propósito, ou morreu mesmo. Alguns saíram do Egito com 70 anos, ou seja, 40 anos, 70 mais 40, muitos já tinham morrido. Quem vai acessar essa nova realidade? Josué. Josué, então, vai ser o responsável para entrar com esse povo e estabelecer esse povo na terra prometida. Ou seja, colocar, quando você olha essa cena no panorama bíblico, de fato, geograficamente, instalar esse povo numa terra que agora sim iria manar leite e mel. Nesse processo de deserto, muitos falavam que quando esse povo chega de frente ao Mar Vermelho, né? Eles falam, olha, Deus nos tirou da vida boa. O que era a vida boa para eles? Escravidão? Para nos matar aqui? Não, melhor era a gente ter ficado lá. Quando eles estão sem comer no deserto, eles falam, olha, pelo menos lá a gente era escravo, mas tinha comida. Então é um povo que saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído daquele povo. Então por isso precisou do deserto para tirar um pouco do Egito. E em Josué 24, pessoal, é a renovação dessa aliança. Por quê? Porque esse remanescente não podia entrar na Terra Prometida levando aquela mentalidade de Egito ou de deserto. Eles tinham que ser lembrados do que Deus tinha feito, do que Deus tinha falado, para que eles pudessem entrar e, de fato, ter aquele lugar como uma terra prometida. Alguns teólogos vão dizer que 10 a 20% daquele pessoal que saiu é o remanescente que vai entrar, juntamente com seus filhos e netos que nasceram nesse processo de deserto. Então, quando eu digo em Josué 24, é a renovação de uma aliança para que você acesse um lugar diferente daquele que você veio, com um coração diferente do que você tinha. E quando eu digo em aliança, eu preciso dizer o que eu entendo, o que a Bíblia diz sobre aliança. Aliança na Bíblia é pacto, né? Acordo, compromisso, é um tratado entre homens. A palavra original é berit, muito perto da palavra bereshit, que é princípio, é mais ou menos uma ideia de o estabelecimento primeiro entre um homem e outro homem. É um acordo. É você apertar a mão, é fazer um pacto, uma associação de coração. E Deus sempre se relacionou com o homem mediante uma relação pactual. Deus nunca se relacionou com o ser criado, né, com a criação dele, com a ideia de uso, de benefício, ou de extração, ou de tirar dele vantagem. Não. Deus sempre se relacionou mediante pacto, aliança, acordo, compromisso, associação. Vamos lembrar um pouquinho as alianças que Deus fez. Primeiro, Deus fez uma aliança com Adão, no Jardim do Éden, foi? Adão é Ada, terroso, que vem da terra. E com esse Adão, com esse ser criado que nos representou ali, ele estabeleceu uma aliança para sempre, né? Depois ele fez uma outra aliança, quem lembra? Com Noé, aliança noética, onde ele traz o primeiro juízo sobre a terra e ele limpa a terra daquele percentual que não podia receber o que ele tinha. Então, aliança noética, essa semana passou na sessão da tarde aí aquele filme lá, doidaço, lá do cara que faz a arca. É um Noé contextualizado, atualizado.
Depois ele fez uma aliança com o homem. Gênesis 12. Quem lembra? Abraão. Aliança abrâmica. Abraão e sua família seria um útero de uma nação que seria um modelo para as outras nações. Então, Abraão, Isaac, Jacó. Né? Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos. 12 filhos, 12 tribos. 12 tribos, o povo que vai habitar na Terra Prometida. Tá claro isso? Depois Deus fez aliança com profetas, né? Com alguns profetas. Deus fez aliança com Davi e com a sua geração. E só que algo em comum tem entre todas essas alianças. Todos falharam. Em algum aspecto. Deus nunca falhou. Mas esse ser com o qual eles fizeram, falhou. É motivo pelo qual ele precisou enviar o filho dele com uma nova aliança no seu sangue para nos resgatar aquela posição original, imaculada de aliança, de pacto, de compromisso, que a gente perdeu lá no Éden e agora estava sendo reconectada mediante Jesus Cristo na cruz. Tá claro isso? Então, isso é aliança para nós. E eu fui pesquisar, pessoal, alguns processos de aliança em várias culturas. Por quê? Quando a gente fala de aliança da Bíblia é uma coisa, mas existe aliança, a realidade de pacto, ela existe em várias religiões e em várias culturas. E eu peguei 9 aspectos, 9, de aliança que é comum na maioria das culturas. Olha que interessante. Primeiro aspecto. A maioria das culturas trocam as túnicas, simbolizando que a vida que eu tinha, ou a proteção que eu tinha, eu passo para você. E a sua proteção, a sua vida, você passa para mim. Primeiro aspecto, que é encontrado em muitas religiões, é a troca de túnicas. Quando a gente olha para as Escrituras, Jesus cumpriu isso. Deus, lá atrás, quando o Adão vergonhoso, né, pecador, está reconhecendo-se nu, ele vai lá e faz uma veste nova, salpicada do sangue, cobre esse ser envergonhado. Deus, ao tirar a capa, né, a costura, a pele de Jesus Cristo, com sangue salpicado, ainda nos dá a sua túnica, nos dá da sua veste. Então ele fez isso. Segundo aspecto, a troca de cintos. O que significa? Quando um guerreiro fazia uma aliança com outro guerreiro, ou acabava a luta entre os dois, eles tiravam o cinto e trocavam as armas. Comunicando assim, olha, a partir de agora as armas que eu lutava são suas e as suas são minhas. Tudo que eu desejo de vitória em guerra, eu te dou e você me dá também. Deus fez isso por nós. Fez ou não fez? Ele nos deu novas armas para que a gente pudesse atuar e lutar e guerrear, nos posicionar e também nos relacionar com Ele. As Escrituras, o Espírito Santo, a palavra dele, a fé. Então tudo isso são novas armas. Terceiro aspecto, o sacrifício de animais era muito comum entre tribos, principalmente as indígenas. Eles pegavam 2 animais, eles falavam assim, ó, vamos supor que eu quero fazer uma aliança com o Fernando. O Fernando trazia uma pomba e eu levava um outro animal e ele sacrificava o animal dele, eu sacrificava o meu, colocava em 2 pontos. E depois que aquele sangue, aquele animal está aberto, ferido, e o sangue está vertido na terra, nós fazíamos o caminho de um 8, de uma aliança passando entre os animais. Deus fez isso. Quando ele está conversando com... que ele mata os animais, ali em Gênesis ele chama e fala assim, eu vou te adormecer um pouquinho, e aí tem um sacrifício, e o cenário é, com esse ser que está dormindo, ele faz uma aliança. Olha, você não vai entender muito bem, mas a minha aliança com você é infinita, você vai ser frutífero sobre a terra, os seus descendentes habitarão todos os lugares. Então, o símbolo de aliança até hoje é utilizado, né? Sabe aquele símbolo assim? Sacrifício de animais. Outro aspecto, o corte na mão. Às vezes um guerreiro
terminava, tirava as suas luvas e a mão estava sangrando, né, de segurar a espada para não soltar. E essa mão sangrando, ele tocava na mão sangrando do outro. Quais os riscos de você trocar sangue com alguém? A gente chama de aliança de sangue, né? Se a pessoa tiver alguma contaminação, você está falando que você é um com ela. Então isso também é um aspecto de misturar o sangue, ou um sangue só, ser aquilo que une duas pessoas, né? O quinto aspecto, a cicatriz. Quando havia feridas, eles esquentavam as brasas e cicatrizavam, para ambos ficarem com a mesma cicatriz, com a mesma lembrança daquele dia. Quando Jesus morreu, suas feridas, algumas delas ficaram com a cicatriz, ficaram as marcas da cruz, para que ele pudesse expor e falar, olha, sou eu mesmo. Eu quero uma aliança com vocês. Né? Sexto aspecto, a troca de nomes. O último nome passa a ser, o nome de uma família passa a ser o último nome do outro. Quando a gente casa com alguém, não é isso que acontece? Você passa o seu nome para outra pessoa, a pessoa, se você quiser também passar, né? Tem pessoas que não querem, mas eu acho muito legal quando ambos aceitam e acolhem isso, inclusive no nome. Sua família, eu sou a sua família e você se torna a minha família. A declaração dos termos da aliança é muito comum. As pessoas que fazem uma aliança definir uns termos, né? Então, assim, respeite a minha geração de filhas, aí o outro fala os outros termos, não invada meu terreno. E as escrituras é, por si só, uma declaração de aliança, de amor, né? De Deus pela humanidade. Comum também, oitavo aspecto, uma grande refeição, um churrasco, onde eles pudessem comer do cordeiro e também do pão e vinho. Do pão simbolizando a matéria, né? A substância, corpo, e o vinho como substância, sangue daquele pacto ali. 1 Coríntios 11, nós temos uma refeição memorial, que é um sacramento da igreja, não é isso? Então, beber o sangue, a vida dele está dentro da minha, a minha está dentro da dele, é isso que nós simbolizamos. E o último aspecto, eles plantavam uma árvore, e quando essa árvore tinha alguma altura, eles se encontravam e faziam essas feridas onde pudessem sair sangue, e pingavam o sangue em cima da árvore como um memorial. Do madeiro, o sangue aspergido no madeiro como um memorial de aliança. Olha que legal. Então, esses são 9 aspectos que outras culturas têm como hábito, né, de se fazer aliança. E a gente, pessoal, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia? Quais os termos da nossa aliança? Aliança como irmãos, como membros da igreja. Quais os termos da nossa aliança? O livro de Josué, ele vai registrar algumas conquistas e realizações desse povo que saiu do Egito, mas para muitos poucos que vão conseguir de fato entrar nessa terra prometida. O tema central desse livro é a terra prometida, mas o aspecto fundante que Deus quer deixar para nós é: vocês têm ideia da aliança que vocês têm? Ou vocês têm ideia do que foi feito para que você tivesse parte nessa aliança comigo? E quando eu comecei a pensar nesse homem chamado Josué, como eu disse no começo, ele é um homem de novas experiências. O que Deus estava propondo para ele era diferente de tudo que já tinha acontecido para trás. E mesmo sem as referências do que já tinha acontecido, ou que podia acontecer, ele aceitou um legado. Ele aceitou. E aí eu chego em Josué 24. Como é que começa Josué 24? Vamos ler o versículo 1, Josué 24, 1.
Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante do Senhor. Primeira coisa que eu queria sublinhar. Onde eles se reuniram? Em Siquém. Sabe o que significa a palavra Siquém? Eu tive que falar isso para o Maurício aqui mais cedo, que eu achei muito legal. E tem a ver com a gente como comunidade. Siquém significa duas coisas. Costas ou ombro. E no que diz respeito a esse aspecto aqui, por que Josué chama esse pessoal para Siquém? Porque ele já estava cansado dessas pessoas que falavam que tinham uma aliança, mas na hora que as coisas apertavam, eles davam as costas. E eles chamam ele para esse lugar, eles chamam eles para esse lugar para falar o seguinte: escolham um lado. Ou vocês irão dar as costas e seguir seus próprios deuses, ou vocês vão dar os ombros uns aos outros e a gente vai caminhar para uma terra prometida. Isso é o que significa a palavra Siquém. E qual foi a declaração de Josué para esse povo? Versículo 15, Josué 24, 15. Lê comigo. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou, a nós e nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo. É Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. De maneira nenhuma. Ponto de exclamação. Nós serviremos ao Senhor. 22. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, jogue fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Pessoal, eu queria falar sobre dois aspectos desse texto. Primeiro, que o deserto ele é muito proveitoso. A gente não entende quando estamos, mas o deserto sempre foi um lugar que define o que de fato as pessoas são. O momento de dificuldade, o momento que você precisa de um milagre, o momento que você não tem o básico, o momento que você é apunhalado pelas costas, o momento que você é abandonado, o momento que você é traído, o momento que você fique naquele lugar como Jesus ficou, sendo fustigado por Satanás, aquilo é definidor para a nossa espiritualidade. É difícil você olhar para as Escrituras e não reconhecer que grandes homens foram formados por um tempo de deserto. Então, por exemplo, Jacó, depois de muito lutar contra os aspectos da sua personalidade, ele teve um encontro no Jaboque, que é um deserto, e um vale no deserto, que foi definidor. Naquele momento ele passa a se tornar Israel, uma nova identidade. O João Batista, João capítulo 1 vai falar que ele foi formado em
acho que é João 1,80. João foi formado em desertos. Foi um não. Fala de cenários onde a vida se tornou hostil. E ele definiu quem ele era. É no deserto que nós temos uma voz definida. Quando está tudo bem, o maná, o mar abrindo, aquele povo estava tranquilo. Quando começou a faltar pão, por que Deus nos tirou? Eu preferiria ser escravo. Então, o deserto é um lugar árido, mas é um lugar definidor. Vários homens definem as suas posturas diante de Deus por meio de experiências tiradas do deserto. E o grande mistério que Josué está querendo nessa renovação de aliança aqui, nos deixar é o seguinte. Grande mistério, escreve o que eu estou te falando. O amor passa pela opção de não amar. Se não tiver essa possibilidade, não é real. Imagine só que Deus criou o David e a Rebeca. Apenas o David e a Rebeca fala assim: David, você vai amar loucamente a Rebeca. Tá bom, Deus, mas eu tenho alguma outra opção? Não, você só tem ela, só existe ela. Ai, que amor é esse, né? Agora, mediante um cenário onde eu teria várias opções, nem tanto, né, irmão? Nem tanto. Umas 1,5 mais ou menos de opção. Eu escolho alguém, eu estou falando o que para aquela pessoa? Olha, entre opções, eu tenho uma escolha. O que Josué está falando para esse povo é o seguinte: entre as opções que vocês têm, vocês precisam decidir. Vocês precisam definir. E você talvez ouvindo isso e fale assim, mas era óbvio que eles iam escolher o Senhor Adonai. Não era óbvio. Porque até aquele momento, eles só perderam. Eles só sofreram. Então eu vejo as pessoas em culto falando, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas na hora que as coisas apertam, eles servem a seus próprios umbigos. Servem a seus próprios empregos. Servem a seus próprios interesses. Servem a seus próprios desejos. Quando a coisa aperta, aí vai para a novena. Quando a coisa aperta, vai para o terço. Parece que o Deus que cria e ordena um pacto com Adão e com todos nós, parece que ele não quer que isso seja por obrigação. Parece que Deus não te quer por obrigação, viu, querido? Sabe aquela mensagem? Venha ser da família de Deus. Não. Venha se você quiser. Ele não está te obrigando. Se você não vier, ele não vai mudar. Tá bom? Ele continua poderoso, lindo, maravilhoso, onipotente, onipresente. O privilégio é seu, viu, querido? Querida. Não é de Deus, não. O Deus é imutável. A aliança dele é 100% para conosco. Mas ele não quer que isso seja por obrigação. A não ser que nós façamos essa escolha livremente, servimos ao Senhor com integridade e fidelidade, não vai significar nada para nós a palavra Deus. Você vai na padaria, Deus te abençoe, né? O cara dá uma buzina. Não, Deus. Parece que Deus ocupa o lugar nos lábios de muitas pessoas. Mas o que elas querem dizer quando declaram a palavra Deus está intimamente ligada com o quanto elas conhecem esse Deus que fez uma aliança com ela. E o quanto da vida dela está comprometida com essa aliança. A palavra Deus, ela não é um jargão, ela não pode ser um jargão para nós. Por quê? Porque é como se você empenhasse a palavra de alguém. Então imagina que eu chegue na casa do Fernando e falo assim, Fernando, eu estou precisando daquela ferramenta. Não, é para você? Não, é para o fulano.
Quando ele me empresta uma ferramenta e eu dizendo que é para o fulano, eu estou empenhando o uso daquela ferramenta e a responsabilidade daquela ferramenta a quem me pediu. Se essa pessoa o conhece, ok. Se não, quem que buscou a ferramenta? Sou eu, a responsabilidade é minha. Só que nós utilizamos a palavra Deus, muitas vezes, descomprometidos com a aliança e com os termos. O negócio ficou. Não, é a gente, cara. Outra coisa que eu vejo aqui é que parece que Josué não tinha outro caminho, né? Ele fala assim, ó, eu e a minha casa, mesmo com todo o BO, mesmo com todo morrendo lá no deserto, mesmo com tanta gente que morreu, mesmo passando fome, precisando do pão cair do céu, precisando do milagre da carne, precisando, o que mais? Da água, precisando do mar se abrir, ainda que tudo isso continue acontecendo, eu e a minha casa não temos segunda opção. E sabe o que isso ensina para nós, pessoal? Mais uma vez, quando o deserto vem, valide muito bem para onde você corre primeiro. Porque é nesse lugar que você deposita a sua confiança. E aí a diferença entre Josué e os que estão ali em volta de Josué. Josué ainda no 24 vai falar assim, vocês honram com os seus lábios. Mas quando o... Tá com aquela SAP? Pode, Vaninha? Pode? E quando o pau quebra, vocês correm primeiro para o seu próprio bolso. Você corre primeiro para o remédio. Você corre primeiro para uma outra pessoa. Para a mãe, para o irmão, para o tio, para o marido, para a esposa. Para onde você corre primeiro? E parece que Josué não tinha para onde correr, né, pessoal? E aqui eu vou deixar bem claro. Para Josué não tinha escolha, viu? Mas para alguns tem escolha. Parece que para alguns tem escolha. Josué não tinha escolha porque ele já tinha experimentado uma realidade tão profunda que ele, sem a realidade da aliança, não era nada. O que ele era estava intimamente ligado à aliança que ele tinha feito. Para os que estão em volta, por eles não conhecerem o que Josué conhecia, tinha escolha. E aonde que eu quero chegar? Pergunta, como que eu posso negar o Senhor nos meus dias, na minha vida? Você pode negar quando você tem consciência que Ele é o Deus verdadeiro, mas omite isso na sua vida cotidiana. O seu dia a dia, ele é reinado ou governado, ou ele é assenhorado por outras perspectivas, que não seja o Senhor. É quando, pessoal, nós viemos aqui no domingo por obrigação. É quando a gente toca por obrigação, é quando a gente fala por obrigação, é quando a gente prega por obrigação, é quando a gente... É quando a obrigação, toda relação por obrigação não é boa. Então, por exemplo, você vai para uma empresa nova, os primeiros dias todo mundo é solícito com você, né? Você fica assim, todo mundo te tratando bem e tal. Aí na segunda semana a galera já começa a mostrar as asas. Quem é, quem não é. É ou não é? Aí você que já estava assim, já, opa! Aí você vai dando passo para trás. Não é assim que funciona? Até você ficar num lugar onde você pode observar as pessoas e validar se elas estão naquele mesmo lugar que você está, vendo a mesma coisa que você está vendo. Pessoas trocam de ambientes por favorecimento. E isso não é irmandade. Isso é network. Quando você olha o outro com interesse de tirar dele algo ou levar alguma vantagem, isso não é cristianismo. Cristianismo é o seguinte, o que eu posso ofertar involuntariamente. Agora, quando você troca de ambientes
pura e exclusiva justificativa que você precisa ampliar seu network, você está falando que o que te move e o que te liga para as pessoas são o que elas podem te dar. E amizade é diferente de network. O que significa a palavra network? Alguém sabe? Rede de trabalho. A relação na igreja é só por trabalho e por interesse ou é irmandade? Você se relaciona com esse ambiente querendo tirar algo das pessoas ou dar algo para as pessoas? Você dá as costas ou dá o ombro? Se quem? Sabe o que Josué está falando? No nosso meio tem gente que quer dar o ombro e tem gente que vai dar as costas. Que vocês se declarem. Declarem de uma vez. A que Deus vocês servem? Aí Josué fala assim, ó, ao umbigo de vocês, ao interesse de vocês, ao benefício de vocês ou ao serviço do outro? Ou a ligação de uma promessa que é maior do que o benefício pessoal? Tô empolgado, né? Vou tomar uma água aqui. Nós nos relacionamos aqui na comunidade, Pão da Vida hoje, querendo tirar algo das pessoas ou querendo dar algo para as pessoas? Estamos em Siquém. Estamos nesse monte hoje, pela manhã. Você veio para cá, para dar ou para tirar? E quando Josué fala assim, olha, não usem mais o nome de Deus em vão. Pessoal, o que é usar o nome de Deus em vão? Muitos se apropriam de pequenas porções daquilo que Deus falou, que está escrito nas Escrituras, para equalizar o interesse específico do seu próprio umbigo. Eles vão amoldando sutilmente para que você não perceba. Mas a fritada do ovo é a seguinte: eu vou sair beneficiado. Pergunta: Jesus saiu beneficiado? Os apóstolos saíram beneficiados? Saíram. Sob outros aspectos, sobre outros termos, sobre outra promessa. O que o Felipe falou, sobre expectativa de uma outra nação. Sobre promessas que se cumprem e nos abençoam, sobre uma perspectiva para além dessa vida. Por quê, pessoal? Porque se a gente focar só nessa vida é pouco. Sim ou não? É bem pouquinho. Tudo que essa vida pode te dar é pouco. Quando nós escrevemos essa última canção que nós cantamos aqui, eu e a Lídia, né? Eu estava numa idade próxima de 40 anos e dizem que é uma idade que o homem dá umas bugadas, né, de pensamento. E eu estava refletindo, pessoal, que as escolhas que eu fiz dos 30 aos 40 foram escolhas que tecnicamente me fez perder muito. E aí aquilo começou a me... Tipo assim, será que é isso mesmo? E aí ele teve que me deu essa canção para me lembrar, olha, quando os dias maus vier, lembra daquilo que eu falei. Das minhas promessas. Dá para pegar aí? Tá. A letra não tá ali ainda, né? Nos dias maus, me lembra daquilo que o Senhor falou. Né? Até que suas promessas sejam a força que me guia. Por quê? Porque eu quero guiar pelas minhas... Entendeu? Mas a promessa dele é diferente. E aí foi próximo ali dos 40 anos que o negócio... Tem pessoas que falam assim, mas Deus existe só um, né, pessoal? Depende. Qual Deus está falando? Só existe um Deus com D maiúsculo, Adonai, Yahvé. Mas o que você entende de Deus pode ser diferente do que ele é. Por quê? Porque não é possível Deus existir à sua maneira. Ou eu não posso e não devo obedecer ao que você acha que Deus é. Ele é totalmente outro.
Isso é debate filosófico lá na faculdade, né? A galera começa a falar de Deus assim, eu vou ficando nervoso, assim por dentro. Porque eles começam a colocar na conta de Deus características que ele não tem. Nas escrituras não existe. Eu olho para não é que eu quero que ele seja a minha maneira, mas ele não cabe aqui esse Deus que você está falando. Então, assim, usar o nome de Deus em vão é quando nós substituímos o que ele é por algo que nós desejamos que ele seja para o nosso próprio interesse. Isso é usar ele em vão. E tem pessoas que vão postar versículos, escolher destinos da sua história, de sua vida, da sua família, simplesmente como resultado de mudar o nome de Deus, ou mudar quem Deus é, ou mudar princípios que ele tem para o seu próprio interesse. Abra comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18. Versículo 18, ó. Pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles acham que está certo. Só pensam em coisas terrenas. Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo. Digo repetidas vezes com lágrimas nos olhos, há pessoas que vivem como inimigos da cruz. Qual a característica de quem é inimigo da cruz? Passa mais um. Ó, o seu Deus, com D minúsculo, é o estômago. O que ele quer dizer com isso? Suas vontades, a sua ânsia, os seus desejos. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. O que é isso? Eu tô certo, cara. Ninguém me diga o contrário, porque eu já modelei. Esse Deus é a minha maneira. E acabou. Esse é o Deus que eu quero servir. E por última característica, são extremamente ligados a coisas terrenas. Tem músicas que quase fomos proibidos de cantar. Quase. Porque parece que você dizer que você não está focado em ter muitas coisas terrenas é pecado. Você está errado. Parece. O que Filipenses está dizendo, que Paulo está falando a esse povo de Filipos, é que existem cristãos nominais, que se dizem cristãos, mas suas práticas comunicam que vivem em cativeiros. Presos pelo estômago, preso pelos bens, preso por seus próprios interesses e preso no orgulho do que acham que estão certos. Não aceitam palavra contrária a isso. Pelo seu próprio apetite, desejo. Muito sabe, eu estou estudando psicanálise, né? E estou apanhando até o fundo do olho. Por quê? Porque o que eu estou entendendo é que a mensagem depois corta, hein? Senão vou ser processado. Eles não vão deixar nem eu formar. Vou nem poder ter o negocinho para atender, nada. Mas o que eu estou entendendo do negócio é o seguinte: o que importa é o que eu quero, o que eu desejo. Se eu desejo e eu estou bem com isso, que mal tem? Parece que para Josué essa mensagem não valia, porque ele vivia sob uma outra batuta. Entendeu? Parece que para alguns vai funcionar e para outros não terão escolha. Josué não teve escolha. Ele e a sua casa estavam envolvidos com o Deus da aliança até os últimos termos. Concluindo,
Para que a nossa casa sirva ao Senhor, precisamos que o nosso eu sirva ao Senhor. É igual o pai que fala assim, ô filhinha, você tem que amar a Deus. Aí o filhinho fala assim, mas qual Deus? Não, aquele. Mas qual? Aí o pai não entendendo fala, mas aquele que a gente vai lá na igreja no domingo. Aí a criança, mas qual? Mas por que a criança está perguntando qual? Porque ela só enxerga aquilo que tem impacto nas pessoas que ele ama. A criança quer ver o Deus que o pai dela ama, que a mãe dela ama. E aí ela conhece esse Deus. É uma tradição. Era passado assim, de pai para filho, de proximidade, de realidade testemunhal, legado. Hoje a gente fala muito em herança, né? Por muito tempo eu me revoltei com isso. Porque eu sou filho mais velho, que esses dias eu conversando com meu pai, ele falou, mas você teve que começar velho, quase sem nada e sem herança nenhuma. Aí eu respondi pro meu pai assim, certo, meus pais não tiveram condições financeiras de herança e nem de estudo, assim, foi a gente mesmo. Eu falei assim, mas vocês deixaram um legado. Mais do que, não mais importante que, mas mais do que focar no que eu podia ter de herança disso, o que tem de valor é o legado que eu recebi deles. Hoje os pais estão morrendo de trabalhar para deixar uma herança e esquecendo de focar no legado, cara. Não tem legado, não tem tempo de qualidade. Com a desculpa de, não, eu trabalho 12 horas é por vocês, queridos. Que nada. O que vai ficar para eles, que mais tem valor, não é o dinheiro. É o Deus que você amava, que você servia. Filhinho, mas eu quero que você se dobre a Jesus. Você está se dobrando a Jesus? Somente quando nós construímos um legado de vida, esse legado pode ser seguido e honrado pelos nossos. Sabe qual é a minha oração hoje, queridos? É que não seja por entusiasmo, emoção, persuasão, a gente possa perceber que ficou muito claro para nós que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Que em muitos momentos a gente pode se esforçar, ir até o nosso máximo, e devemos ir, viu? Deus não vai fazer uma meia maratona para mim, eu vou ter que treinar, viu, pessoal? Estou todo dolorido, vou chegar lá. Ele não vai correr para mim, eu vou ter que treinar. Mas antes de ir fazer aquela meia maratona, eu vou ter que olhar para ela e falar assim: Deus é da sua vontade? Eu posso ir? Porque eu não tenho outra escolha a não ser ter Ele como Senhor da minha vida. Seja na segunda, na terça, no sábado, no domingo. Quando eu vou fazer escolhas com a minha família, eu não escolho especificamente o que está sendo benefício para o meu estômago ou com base no orgulho do Deus que eu quero modelar ou para vantagens de coisas terrenas. Não. Antes dessas coisas, eu tenho que perguntar para ele assim: é da sua vontade? O senhor quer isso para minha vida? Pode ser bom para o Bruno, mas pode não ser bom para mim. Entende? E Deus é pessoal, queridos. Ele é pessoal. Ele sabe o que a Camila precisa antes dela sonhar que ela precisa. E é lindo que quando a gente tenta driblar isso, não, Deus não precisa, não precisa, não precisa, ele se revela para nós e fala assim: não, eu sei o que você precisa. Por isso Jesus falou: venham a mim. Os que estão cansados de quê? De pelejar sozinho, cara. Cansados, sobrecarregados.
e em mim vocês encontrarão descanso. A minha cruz, o meu fardo, é mais leve do que o fardo de vocês tentarem viver uma vida sem o meu fardo. O meu fardo é mais leve do que vocês criarem um Deus e modelarem um Deus à sua própria vontade. Porque eu sei o caminho, o destino, o lugar, a promessa, o futuro que eu tenho para vocês. E eu quero encerrar com essa reflexão. Estamos dando as costas ou estamos disponíveis com os ombros? Aqui entre nós é network ou é cristianismo? Irmandade, serviço. Eu quero me beneficiar de um local e das pessoas e da minha família, dos meus filhos? Ou eu quero me disponibilizar para ir junto? Ombro, né? Lembra da canga? Falamos da canga aqui esses dias atrás. Quem falou disso? Teve um culto que a gente falou, foi o André, do Tomai sobre mim, a vossa... É como se fosse uma canga do boi velho com o boi novo. É um instrumento de madeira. Quem já viu isso na roça? Treinando gado? Carro de boi, olha. Eles põem dois, né? Põe um novo e um velho. O velho tem a experiência de como ir. E o novo tem a força. Se eu solto o novo, dá ruim. Ele leva a carroça lá o carro de boi lá pro mato. Mas quem sabe o caminho é o velho. Mas o velho já está cansado, né? E isso é a igreja, pessoal. Um domingo você chega aqui mais cansado e você tem o ombro do outro que está mais revitalizado e pode te ajudar. Isso é a igreja. O boi velho, se ficasse olhando pro novo assim, vou tirar vantagem de tudo que você tem para dar, sabe aonde que ele sai? Ele saía do lugar. Porque um ficaria esperando o outro. E o outro ficaria assim, eu quero tirar vantagem do caminho que você sabe. Um ficava olhando pro outro. Não, servir. Não por entusiasmo, por emoção, por persuasão. Nós escolhemos o Deus verdadeiro em detrimento dos nossos ídolos. Dos deuses que nós criamos à nossa própria imagem e semelhança. Por que aquele povo criou um bezerro de ouro? Vocês sabem? Porque aquilo já estava internalizado dentro deles, que o que tinha valor era ouro. E o boi, né, o touro, representava a força, o poder, o governo. E eles materializam algo que já estava. Quando o Josué vai usar a palavra ídolos, ele fala os de fora e os de dentro. Tem pessoas que têm dificuldade de conhecer o Deus verdadeiro não porque adoram ídolos externos, mas é porque adoram ídolos internos. Se eu me relacionar com a Rebeca, por mais linda que ela seja, e a tratar como um ídolo, sabe o que vai acontecer, Vaninha, com sua amiga? O que ela vai fazer? Contem pra nós. Aquela historinha, ela vai mandar em mim. Ela vai pôr em mim um cabresto. Ela vai pôr em mim uma limitação. Daqui a pouco ela tá... Não é porque ela quer, não. É porque toda pessoa munida de uma posição de idolatria, ela governa. E sabe quem pode governar? Nossos esposos, nossos filhos, nossos sonhos, nossos trabalhos. Tudo isso pode ser ídolo. David, mas você está sendo extremista. Gênesis 12 é a aliança de Deus com Abraão e Gênesis 22 é o quê, pessoal? Deus em Gênesis 12 faz uma aliança com Abraão, prometendo ele um filho. Certo? 90 anos Sara tinha. Deus dá o filho é Isaac, o filho da... Só que chegou uma hora que o filho da promessa se tornou maior do que a promessa. Sabe o que Deus teve que fazer? Quando Deus pede Isaac, na verdade ele quer quem? Ele quer o coração de Abraão de novo.
E sabe por que muitas vezes Deus não dá o que a gente quer? Ou o que a gente pede, ou o que a gente sonha? Porque a gente ainda precisa sair do ambiente de risco. Porque se Ele concede o que a gente quer, a gente pode... Que isso é extremo? Não, não é. Quando Ele pega a faca e levanta para matar Isaac, Deus não ia cometer outro homicídio. Permitir isso. O que Ele faz? Já não é mais necessário. Porque o ato de você pegar a faca já comunicou que você entendeu a ordem das coisas. Primeiro eu, depois o resto. Então, para a Vaninha, o Fernando é muito bom, viu, pessoal? O marido, né, Douglas? O marido ponta firme. Só que, em primeiro lugar, não é o Fernando, não. Se for, a nossa amiga está frita. Primeiro o Senhor. Primeiro Deus. E os nossos sonhos? Podem ter lugar? Podem e devem. Mas antes deles, o Senhor. O Senhor. Para encerrar, prosseguimos olhando para Ti, Jesus. Que mesmo com toda a promessa provinda do plano eterno de Deus, o Senhor não teve por usurpação o que era ser igual a Deus. O Senhor se apequenou dos atributos de quem era Deus para tomar um lugar de homem no nosso meio. E estando nesse lugar de homem, Jesus, o Senhor ainda se apequenou mais, tomando o lugar de servo. E sendo obediente até a morte. E morte de cruz. E foi exatamente por isso que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que toda língua confesse. Só existe um Senhor, Só existe um Senhor. E Ele se chama Jesus, Cristo de Nazaré. Pai, nos ajude a deslocar esses ídolos externos e internos, em tirar ficha, e tirar crédito, e tirar governo de tantas coisas que nos dominam. E novamente, como um renovo de aliança, olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor como governador da nossa história, como Senhor da nossa história. Pai, nos livra de modelar um Deus à nossa maneira. Um Deus que os atributos são majoritariamente governados pelo meu estômago, pelos meus desejos, pelas vontades e conquistas dessa terra. Pelo contrário, coloca os nossos olhos no Senhor, de onde provém a vida eterna, a promessa eterna, hoje e para todo sempre. Pai, por último eu oro pela nossa igreja, nossa comunidade, por cada irmão que está aqui. Senhor, eu oro que hoje seja um dia de renovação de aliança com a nossa comunidade. Com pessoas que vieram, não sabe por que vieram hoje, mas que vieram hoje para ouvir que precisam se definir. Se estão dentro ou estão fora, se dão as costas ou se dá o ombro. E Pai, nosso desejo é que todos possam dar os ombros, uns aos outros, em contexto de serviço, em contexto de irmandade, em contexto de amor. Um amor que não é definido pelos seus próprios interesses. Isso não podia estar escrito aqui, mas porque ainda que eu desse aos pobres
tudo que eu tenho e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, ou seja, se não for livre de benefício, de tirar, de se beneficiar, nada disso terá valor. Porque o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não tem inveja, ele não se autogloria. Uau! Ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura seus próprios interesses. Ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Por mais que ela doa, ele se alegra com a verdade, porque ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque o amor, ele não tem data de validade, viu, pessoal? O amor não é assim, enquanto está me beneficiando, eu estou aqui. Amanhã não me beneficia, eu não estou mais. Não. Aqui, ó. Ele não perece. As profecias passam. As línguas passam. O conhecimento passa. Os tapinhas nas costas passam. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porém, um dia, feche seus olhos. Escute isso. Um dia, quando vier o que é perfeito, tudo aquilo que é imperfeito vai sumir. Quando um dia vier o que é perfeito, tudo que a gente colocou e que ocupou o lugar daquilo que é perfeito vai sumir. E Paulo fecha essa linda oração aqui dizendo, olha, quando eu era menino eu não sabia dessas coisas. Eu falava como menino, eu pensava como menino, mas agora eu escolho deixar o que é de menino e assumir compromisso com aquilo que é perfeito. Eu deixo para trás o que são coisas de menino e vou para aquilo que é coisas de homem. 3 coisas vão permanecer nessa vida, pessoal: fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. O que eu quero deixar como mensagem desse dia é: dê seu ombro. Não dê as costas, não. Às vezes aquele dia que você vai dar o ombro é o dia que a gente estava precisando. Que o fulano estava precisando. Dê o ombro. E se você não está muito aberto a dar o ombro, chegue e converse. Não simplesmente dê as costas e vá embora, como se nada tivesse sido feito. Fala, olha, eu estou com dificuldade de dar os ombros por isso, por isso, por isso. O que a gente pode fazer? Isso é amor. Quando uma coisa não está boa no casamento, a gente faz o quê? A gente vai embora? A gente senta e conversa. O que aconteceu? Isso. Por quê? Só na casa do Fernando que isso não acontece, que